From the Conference Center in Salt Lake City. Diretamente do Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, esta é a sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Semestral número 192 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre os líderes da igreja. A música para esta sessão será apresentada por The Tabernacle Choir at Temple Square. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Semestral de número 192 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Damos calorosas boas-vindas aos membros e amigos que participam da conferência no mundo todo, onde quer que estejam. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais que estarão presentes durante a conferência. A música para esta sessão será apresentada pelo The Tabernacle Choir at the Temple Square, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Brian Mathias e Richard Elliott ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando In Hymns of Praise, em hinos de louvor. E agora nos brindará com Jeová, se nosso guia. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder David P. Homer, do 70. Oh
Nosso Pai Celestial, somos gratos por estarmos reunidos hoje. Somos gratos por estarmos reunidos sob a direção de profetas, videntes e reveladores. Somos gratos pelo presidente Nelson e por seus conselheiros e por cada membro do Quórum dos 12. Pai, oramos para que Tu nos fortaleça e nos apoie. E também os apoie. Ao iniciarmos essa conferência, oramos, Pai, para que nosso coração e nossa mente sejam abertos. Oramos para que o Espírito esteja presente e que traga para nosso coração a mensagem que precisamos receber. Oramos para que, ao abrirmos nosso coração e nossa mente, nosso coração seja santificado e oramos para que saibamos onde devemos ir e o que fazer. Oramos por Tuas bênçãos, para que esteja durante essa conferência, nessa sessão, em todas elas, e dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Teremos agora o prazer de ouvir o presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, o coro cantará Neste Mundo. Então viremos o elder Dieter F. Whitdorf, do Quórum dos 12 Apóstolos, e a irmã Tracy Y. Browning, que serve como segunda conselheira na presidência geral da primária. Após suas palavras, o elder Dale G. Renland, do Quórum dos 12 Apóstolos, falará a nós. Presidente Oaks. Irmãos e irmãs, nosso amado presidente Russell M. Nelson falará a nós ao final desta sessão. Ele me pediu para ser o primeiro orador. Hoje falarei a respeito do que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e seus membros doam e fazem pelos pobres e necessitados. Falarei também de doações semelhantes feitas por outras pessoas boas. Fazer doações aos necessitados é um princípio em todas as religiões abraâmicas e também em outras religiões. Há alguns meses, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias relatou, pela primeira vez, a extensão de nosso trabalho humanitário em todo o mundo. Em 2021, foram gastos 906 milhões de dólares, quase $1 bilhão, com pessoas necessitadas de 188 países em todo o mundo. Além disso, nossos membros forneceram mais de 6 milhões de horas de trabalho voluntário nesta mesma causa. Esses números são, naturalmente, um relatório incompleto de nossas doações e ajuda. Eles não incluem o serviço pessoal que nossos membros prestam individualmente enquanto ministram uns aos outros em chamados em serviço voluntário de membro para membro. E nosso relatório de 2021 não faz menção ao que nossos membros fazem individualmente por meio de inúmeras organizações de caridade que não estão formalmente ligadas à nossa igreja. Vou começar falando sobre isso. Em 1831, menos de 2 anos após a organização da Igreja Restaurada, o Senhor deu esta revelação para guiar seus membros e acredito que todos os seus filhos no mundo inteiro. Pois eis que não é conveniente que em todas as coisas eu mande, pois o que é compelido em todas as coisas é servo indolente e não sábio. Em verdade eu digo, os homens devem ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade e realizar muita retidão, pois neles está o poder, e nisso são seus próprios árbitros. E se os homens fizerem o bem, de modo algum, perderão sua recompensa. Em mais de 38 anos como apóstolo e em mais de 30 anos de emprego profissional,
tenho visto muitos esforços generosos de organizações e de pessoas, do tipo que essa revelação descreve como uma boa causa e que realizam muita retidão. Há inúmeros exemplos de tal serviço em todo o mundo, além de nossas próprias fronteiras e além de nosso conhecimento comum. Refletindo sobre esse assunto, penso no profeta e rei Benjamim, do livro de Mórmon, cujo sermão incluía esta verdade eterna: quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. Muito é ensinado e praticado sobre bem-estar e serviço humanitário para com nossos semelhantes por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e por nós como seus membros. Por exemplo, jejuamos no primeiro dia de cada mês e contribuímos com pelo menos o equivalente às refeições não consumidas para ajudar os necessitados em nossa própria congregação. A igreja também faz enormes contribuições para o serviço humanitário e outros tipos de serviço em todo o mundo. Apesar de tudo o que nossa igreja faz diretamente, a maioria do serviço humanitário aos filhos de Deus no mundo inteiro é realizada por pessoas e organizações que não têm nenhuma conexão formal com nossa igreja. Como um dos apóstolos afirmou, Deus está usando vários grupos para a realização de sua grande e maravilhosa obra. É um trabalho muito amplo, muito árduo para um só povo. Como membros da Igreja Restaurada, precisamos ser mais atentos e gratos ao serviço prestado por outras pessoas. A Igreja de Jesus Cristo está comprometida em servir as pessoas necessitadas e também está comprometida em cooperar com outras pessoas nesse esforço. Recentemente, fizemos uma grande doação para o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. Ao longo das muitas décadas de nosso trabalho humanitário, duas organizações se destacam como colaboradores fundamentais. Projetos com as agências Cruz Vermelha e Crescente Vermelho em dezenas de países proporcionaram aos filhos de Deus alívio crucial durante desastres naturais e conflitos. Da mesma forma, temos um longo histórico de assistência com serviços de socorro católicos. Essas organizações nos ensinaram muito sobre o auxílio a nível mundial. Tivemos também colaborações que trouxeram bons frutos com outras organizações, como Muslim Aid, Water for People e Israel, citando apenas algumas. Embora cada organização humanitária tenha suas próprias áreas de especialização, compartilhamos o objetivo comum de aliviar o sofrimento dos filhos de Deus. Tudo isso é parte da obra de Deus para seus filhos. As revelações modernas ensinam que nosso Salvador, Jesus Cristo, é a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Consequentemente, todos os filhos de Deus são iluminados para servi-lo e servir uns aos outros da melhor maneira que sabem e que são capazes de fazer. O livro de Mórmon ensina que tudo o que convida e impele a fazer o bem e a amar a Deus e a servi-lo é inspirado por Deus. E continua: pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro o modo de julgar, pois tudo que impele a prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. E agora, meus irmãos, conheceis a luz pela qual podeis julgar, luz essa que é a luz de Cristo. Aqui estão alguns exemplos de filhos de Deus que ajudam outros filhos de Deus nas áreas fundamentais de alimentação, cuidados médicos e ensino. Há 10 anos, os Kandari, marido e mulher Sikh, nos Emirados Árabes Unidos,
iniciaram pessoalmente um notável esforço para alimentar os famintos. Por intermédio do templo Guru Nanak Darbar Sikh, eles atualmente servem mais de 30.000 refeições vegetarianas todos os fins de semana para qualquer pessoa que entre no templo, independentemente da religião ou raça. O Dr. Kandari explica: acreditamos que todos somos um. Somos filhos de um só Deus. Estamos aqui para servir a humanidade. A prestação de cuidados médicos e odontológicos para necessitados é outro exemplo. Em Chicago, conheci um médico sírio-americano de tratamentos intensivos, o Dr. Zahir Salu. Ele é um dos fundadores da Med Global, que organiza profissionais médicos para voluntariar seu tempo, suas habilidades, seu conhecimento e sua liderança para ajudar outras pessoas em crises, como na Guerra da Síria, onde o Dr. Salu arriscou sua vida ao dar assistência médica a civis. A Med Global e organizações similares, incluindo muitos profissionais santos dos últimos dias, demonstram que Deus está motivando profissionais de fé a trazer o alívio necessário aos necessitados em todo o mundo. Muitos filhos altruístas de Deus estão envolvidos em esforços de ensino, também em todo o mundo. Por meio de nossos esforços humanitários, ficamos cientes de outro bom exemplo, que é a atividade de um homem conhecido como o Sr. Gabriel, que já foi refugiado de vários conflitos em várias ocasiões. Ele observou recentemente que centenas de milhares de crianças refugiadas na África Oriental precisavam de ajuda para manter sua esperança viva e sua mente ativa. Ele organizou outros professores da população refugiada no que eles chamavam de escolas em árvore, onde crianças se reuniam para ter aula sobre a sombra de uma árvore. Ele não esperou que outras pessoas se organizassem ou conduzissem o trabalho, mas ele pessoalmente liderou esforços que proporcionaram oportunidades de aprendizado para milhares de crianças do ensino fundamental durante os anos estressantes de desalojamento. Naturalmente, esses 3 exemplos não significam que tudo que é dito ou feito por organizações ou pessoas que dizem ser boas ou de Deus realmente é bom ou de Deus. Esses exemplos mostram que Deus inspira muitas organizações e pessoas a fazer o bem. Eles também mostram que mais membros da Igreja Restaurada de Jesus Cristo devem reconhecer o bem feito por outras pessoas e apoiá-las à medida que têm tempo e recursos para fazê-lo. Aqui estão alguns exemplos de projetos de serviço que a Igreja apoia e que nossos membros e outras boas pessoas de organizações também apoiam com doações individuais de tempo e dinheiro. Começo com a liberdade religiosa. Ao apoiarmos a liberdade religiosa, nós nos beneficiamos, mas também beneficiamos outras religiões. Conforme o presidente Joseph Smith ensinou, pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência. E concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Outros exemplos de doações humanitárias e outras doações à Igreja Restaurada, que também são apoiadas voluntariamente por nossos membros, são nossas conhecidas escolas, faculdades e universidades e nossas menos conhecidas, mas agora divulgadas, grandes doações para o alívio daquelas pessoas que sofrem com desalojamentos e destruições causados por desastres naturais como tornados e terremotos. Outras atividades de caridade que nossos membros apoiam por meio de suas doações e esforços voluntários são muito numerosas para serem listadas, mas apenas mencionar essas poucas vai sugerir sua variedade e importância. Combater o racismo e outros preconceitos, pesquisar como prevenir e curar doenças, ajudar os deficientes, apoiar organizações de música e de museus e melhorar o ambiente moral e físico para todos. Todos os esforços humanitários de a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, procuram seguir o exemplo de um povo justo descrito no livro de Mórmon. E assim, em sua prosperidade, não deixavam de atender a quem quer que estivesse nu, ou faminto, ou sedento, ou doente.
E eram liberais com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, pertencessem ou não à igreja. Testifico de Jesus Cristo, cuja luz e espírito guiam todos nós para ajudar os pobres e os necessitados em todo o mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao me preparar para esta mensagem hoje, senti-me fortemente inspirado a me dirigir às moças e aos rapazes. Também vou falar àqueles que já foram jovens, mesmo que não se lembrem mais como é ser jovem. E vou falar a todos os que amam nossos jovens e desejam que eles tenham sucesso na vida. Se vocês têm entre 11 e 18 anos, tenho uma mensagem especialmente para vocês de seu Salvador, Jesus Cristo. Meus queridos amigos, se o Salvador estivesse aqui agora, o que ele diria a vocês? Creio que ele começaria expressando seu profundo amor por vocês. Ele talvez expressaria seu amor com palavras, mas esse amor também fluiria tão fortemente apenas com sua presença, que seria inconfundível.
tocando profundamente o seu coração, preenchendo toda a sua alma. No entanto, por sermos todos fracos e imperfeitos, algumas preocupações podem se infiltrar em nossa mente. Vocês podem se lembrar dos erros que cometeram, das vezes em que cederam à tentação, das coisas que gostariam de não ter feito ou coisas que gostariam de ter feito melhor. O Salvador perceberia isso e creio que ele lhes asseguraria com as palavras que ele disse nas Escrituras: não temas, não duvideis, tende bom ânimo, não se turbe o vosso coração. Não acho que ele daria desculpas para os erros que vocês cometem. Ele não os minimizaria. Não. Ele lhes pediria que vocês se arrependessem, que deixassem seus pecados para trás, que mudassem, para que ele lhes perdoasse. Ele os lembraria de que há 2000 anos ele tomou sobre si esses pecados para que vocês pudessem se arrepender. Isso faz parte do plano de felicidade que nos foi dado como uma dádiva de nosso amoroso Pai Celestial. Jesus poderia salientar que os convênios que vocês fizeram com ele, feitos quando vocês são batizados e renovados, toda vez que tomam o sacramento, proporcionam a vocês uma conexão especial com ele. O tipo de conexão que as Escrituras descrevem como estar unidos para carregar o jugo juntos, a fim de que, com sua ajuda, vocês possam carregar qualquer fardo. Creio que o Salvador Jesus Cristo gostaria que vocês vissem, sentissem, soubessem que ele é sua força. Que com a ajuda dele, não há limites para o que vocês podem realizar. Que seu potencial é ilimitado. Ele quer que vocês vejam a si mesmos do modo que ele os vê. E o modo como ele os vê é muito diferente da maneira como o mundo os vê. O Salvador declararia sem dúvida que vocês são filhas ou filhos do Deus Todo-Poderoso. Seu Pai Celestial é o ser mais glorioso do universo, repleto de amor, alegria, pureza, santidade, luz, graça e verdade. E um dia, ele deseja que vocês herdem tudo o que ele tem. É o motivo pelo qual vocês estão aqui na Terra, para aprender, crescer e progredir e atingir o pleno potencial das coisas que o Pai Celestial preparou para vocês. Para tornar isso possível, ele enviou Jesus Cristo para ser seu Salvador. É o propósito de seu grande plano de felicidade, de sua igreja, de seu sacerdócio, de suas escrituras, de todas as coisas. Esse é seu destino. Esse é seu futuro. Essa é sua escolha. O cerne do plano de Deus para sua felicidade é seu poder de escolha. É óbvio que seu Pai Celestial deseja que vocês escolham a alegria eterna com Ele, e Ele vai ajudá-los a alcançá-la, mas Ele nunca a imporia a vocês. Então, Ele permite que vocês escolham luz ou trevas, bem ou mal, alegria ou miséria, vida eterna ou morte espiritual. Parece uma escolha fácil, não é? Mas, de alguma forma, aqui na Terra, parece mais complicado do que deveria ser. O problema é que nem sempre vemos as coisas tão claramente quanto gostaríamos. O apóstolo Paulo comparou esse problema como ver por espelho em enigma. Há muita confusão no mundo sobre o que é certo e o que é errado. A verdade é distorcida para fazer com que o mal pareça bem e o bem pareça mal. Porém, quando vocês buscam sinceramente a verdade eterna e imutável, suas escolhas se tornam muito mais claras. Sim, vocês ainda passarão por tentações e provações. Coisas ruins ainda acontecerão. Coisas integrantes, coisas trágicas. Mas vocês poderão lidar com essas coisas quando souberem quem são. Por que estão aqui e quando confiarem em Deus. Então, onde vocês podem encontrar a verdade? Ela está contida no Evangelho de Jesus Cristo.
E a plenitude desse evangelho é ensinada em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando vocês têm escolhas importantes a fazer, Jesus Cristo e seu evangelho restaurado são a melhor escolha. Quando vocês têm perguntas, Jesus Cristo e seu evangelho restaurado são a melhor resposta. Quando vocês se sentem fracos, Jesus Cristo é sua força. Ele dá poder aos cansados e multiplica as forças das pessoas que se sentem incapazes. As pessoas que esperam no Senhor serão renovadas por sua força. Para ajudá-los a encontrar o caminho e ajudá-los a tornar a doutrina de Cristo a influência orientadora em sua vida, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias preparou um novo recurso. Uma versão revisada do Guia para o Vigor da Juventude, agora intitulado Força dos Jovens. Por mais de 50 anos, o livreto para o Vigor da Juventude tem sido um guia para gerações de jovens santos dos últimos dias. Sempre carrego um exemplar do livreto no bolso e o compartilho com pessoas que têm interesse em conhecer nossos padrões. Ele foi atualizado para que vocês lidem melhor com os desafios e as tentações de nossos dias. A nova versão do Guia Força dos Jovens está agora disponível online em 50 idiomas e será uma ajuda significativa ao fazerem escolhas em sua vida. Peço que o aceitem seu próprio exemplar e compartilhem-no com seus amigos. Ele também está disponível. Essa nova versão do Guia para o Vigor da Juventude, intitulado Força dos Jovens, tem como subtítulo um guia para fazer escolhas. Para ser bem claro, o melhor guia que vocês podem ter para fazer escolhas é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a força dos jovens. O propósito do Guia Força dos Jovens é direcioná-los a Ele. Ele ensina verdades eternas de seu Evangelho restaurado. Verdades sobre quem vocês são, quem Ele é e o que vocês podem realizar com a força dele. Ele ensina como fazer escolhas justas com base nessas verdades eternas. Também é importante que vocês saibam o que o Guia Força dos Jovens não faz. Ele não toma decisões por vocês. Ele não fala sim ou não para cada escolha que vai surgir em sua vida. O Guia Força dos Jovens se concentra no alicerce de suas escolhas. Ele se concentra em valores, princípios e doutrinas em vez de cada comportamento específico. O Senhor, por meio de seus profetas, sempre nos guiou nessa direção. O presidente Nelson está implorando que aumentemos nossa capacidade espiritual de receber revelações. Ele está nos convidando a ouvir o Senhor. Ele está nos chamando para seguir o Salvador de maneiras mais elevadas e sagradas. E estamos aprendendo de modo semelhante todas as semanas. Com o manual Vem e Segue-me. Suponho que o guia poderia lhes dar longas listas de roupas que vocês não deveriam usar, palavras que não deveriam dizer e filmes aos quais vocês não deveriam assistir. Mas isso seria realmente útil em uma igreja mundial? Essa abordagem realmente o prepararia para uma vida inteira semelhante à vida de Cristo? Joseph Smith disse: ensino-lhes princípios corretos e eles governam a si mesmos. O rei Benjamim explicou: não vos posso dizer todas as coisas pelas quais podeis cometer pecado, porque há vários modos e meios, tantos que não os posso enumerar. E o rei Benjamim prosseguiu dizendo: isto, porém, posso dizer-vos. Tomai cuidado com vós mesmos, e vossos pensamentos, e vossas palavras, e vossas obras, e observai os mandamentos de Deus, e continuai tendo fé no Senhor até o fim de vossa vida. É errado ter regras? É evidente que não.
Todos precisamos delas todos os dias, mas é errado se concentrar apenas nas regras em vez de se concentrar no Salvador. Vocês precisam saber os porquês e os comos e depois ponderar sobre as consequências de suas escolhas. Vocês precisam depositar sua confiança em Jesus Cristo. Ele vai levá-los para o caminho certo. Ele é sua força. O guia Força dos Jovens declara firmemente a doutrina de Jesus Cristo. É firme ao convidá-los a fazer escolhas com base na doutrina de Cristo. E é firme ao descrever as bênçãos que Jesus Cristo promete àqueles que seguem seu caminho. O presidente Nelson ensinou: quando seu maior desejo é permitir que Deus prevaleça em sua vida, muitas decisões se tornam mais fáceis. Muitos problemas não serão mais um problema. Vocês saberão a melhor forma de se vestir, saberão a que assistir e o que ler, em que despender seu tempo e com quem se associar. Saberão o que querem realizar. Saberão que tipo de pessoas realmente desejam se tornar. Jesus Cristo tem padrões muito elevados para seus seguidores. E o convite para buscar fervorosamente sua vontade e viver de acordo com suas verdades é o mais elevado padrão possível. Escolhas materiais e espirituais importantes não devem se basear apenas em preferências pessoais ou no que é conveniente ou popular. O Senhor não está dizendo, faça o que quiser. Ele está dizendo, permita que Deus prevaleça. Ele está dizendo, vem e segue-me. Ele está dizendo, viva de maneira mais sagrada, mais elevada e mais madura. Ele está dizendo, guarde os meus mandamentos. Jesus Cristo é nosso exemplo perfeito e nós nos esforçamos com toda a energia de nossa alma para segui-lo. Meus queridos amigos, gostaria de repetir que se o Salvador estivesse aqui hoje, Ele expressaria seu infinito amor por vocês, sua total confiança em vocês. Ele lhes diria que vocês são capazes. Vocês podem edificar uma vida alegre e feliz porque Jesus Cristo é sua força. Vocês podem encontrar confiança, paz, segurança, felicidade e inclusão agora e na eternidade. Porque encontrarão tudo isso em Jesus Cristo, em seu Evangelho e em sua igreja. Presto meu solene testemunho como apóstolo do Senhor Jesus Cristo e deixo-lhes minha sincera bênção, com profunda gratidão e amor por vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, sinto-me imensamente humilde diante de vocês nesta manhã. Unimos nosso coração em gratidão por estarmos reunidos, onde quer que estejam ao redor do mundo, para ouvir as mensagens dos profetas, apóstolos, videntes e reveladores e líderes no reino de Deus. De maneira figurada, nós nos tornamos como povo nos dias do rei Benjamim, armando nossas tendas com a porta aberta voltada para o profeta de Deus na terra, o presidente Russell M. Nelson. Tenho problemas de visão desde muito nova e sempre precisei do auxílio de lentes prescritas para corrigir minha visão. Quando abro meus olhos todas as manhãs, o mundo parece muito desorientador. Tudo está fora de foco, embaçado e distorcido. Mesmo meu querido marido se parece mais com um retrato abstrato do que com a figura amada e consoladora que ele realmente é. Meu instinto, antes de fazer qualquer coisa no início do dia, é pegar meus óculos para me ajudar a dar sentido ao meu redor e tirar proveito de uma experiência mais vibrante à medida que eles me auxiliam ao longo do dia. Com o passar dos anos, percebi que esse comportamento ilustra minha dependência diária de duas coisas. A primeira é uma ferramenta que me ajuda a esclarecer, focar e ver o mundo como ele realmente é. E a segunda é uma necessidade de orientação tangível para me mover continuamente na direção certa.
Para mim, essa rotina simples e prática se assemelha a uma observação significativa de nosso relacionamento com o nosso Salvador Jesus Cristo. Em nossa vida, que com frequência está repleta de perguntas, preocupações, pressões e oportunidades, o amor do Salvador por cada um de nós e como seus filhos do convênio, com seus ensinamentos e suas leis, são recursos que estão disponíveis diariamente, dos quais podemos confiar para ser uma luz que brilha, ilumina nossos olhos e vivifica nosso entendimento. Ao buscarmos as bênçãos do Espírito em nossa vida, seremos capazes de, como Jacó ensinou, ver as coisas como realmente são e como realmente serão. Como filhos do convênio de Deus, temos sido abençoados de modo único, com um suprimento abundante de ferramentas estabelecidas por Deus para melhorar nossa visão espiritual. As palavras e ensinamentos de Jesus Cristo, conforme registrado nas Escrituras e nas mensagens de seu profeta escolhido e de seu Espírito, que recebemos por meio de orações diárias, a frequência regular ao templo e a ordenança semanal do sacramento, podem ajudar a restaurar a paz e prover o dom necessário do entendimento, que traz a luz de Cristo e seu entendimento para a nossa vida pessoal em um mundo que pode ser nebuloso. O Salvador também pode ser nossa bússola e nosso piloto, à medida que somos conduzidos pelas águas calmas e turbulentas da vida. Ele pode tornar claro o caminho correto que nos leva ao nosso destino eterno. Então, o que ele deseja que vejamos e para onde deseja que sigamos? Nosso amado profeta nos ensinou que nosso foco deve estar firmemente voltado para o Senhor e seu Evangelho, e que devemos fazer um esforço mental para buscá-lo em cada pensamento. O presidente Nelson também acrescentou que nada convida mais o Espírito do que colocar Jesus Cristo no centro de nossa vida. Ele guiará vocês em sua vida pessoal, se reservarem tempo para ele em sua vida. Amigos, Jesus Cristo é o propósito de nosso foco e o objetivo de nosso destino. Para nos ajudar a permanecer focados e na direção certa, o Salvador nos convida a ver nossa vida por meio dele, a fim de que vejamos mais dele em nossa vida. Tenho aprendido mais sobre esse convite específico por meio do estudo do Velho Testamento. A lei de Moisés foi dada para os antigos israelitas como o evangelho preparatório, planejada a fim de preparar o povo para um relacionamento mais elevado por meio de convênios com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. A lei, rica em simbolismo, levando os fiéis a aguardar ansiosamente a vinda e a expiação de Jesus Cristo, tinha a intenção de ajudar o povo de Israel a se concentrar no Salvador à medida que colocasse em prática em sua vida a fé nele, em seu sacrifício, em suas leis e em seus mandamentos, com o intuito de levar o povo a entender mais a respeito de seu Redentor. Assim como nós hoje em dia, o antigo povo de Deus foi convidado a ver sua vida por intermédio dele, a fim de ver mais dele em sua vida. Mas na época do ministério do Salvador, os israelitas haviam perdido a visão de Cristo naquilo que observavam, colocando-o de lado e acrescentando à lei práticas não autorizadas, que não tinham um simbolismo instrutivo que apontasse para a única e verdadeira fonte de sua salvação e redenção, Jesus Cristo. O mundo cotidiano dos israelitas tinha se tornado desorientado e obscuro. Os filhos de Israel, nessa situação, acreditavam que as práticas e os rituais da lei eram o caminho para a salvação pessoal. E, em parte, reduziram a lei de Moisés a um conjunto de protocolos administrados para regulamentar a vida civil. Isso exigiu que o Salvador restaurasse o foco e a clareza de seu evangelho. Por fim, uma grande parte dos israelitas rejeitou sua mensagem, chegando ao ponto de acusar o Salvador, ele que deu a lei e declarou que ele era a lei e a luz, de quebrá-la. Ainda que Jesus, no Sermão da Montanha, ao falar sobre a lei de Moisés, tenha declarado: "Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir." Então o Salvador, por meio de sua expiação eterna, encerrou os códigos, os regulamentos e as práticas religiosas seguidas pelo povo de Israel na época. Seu sacrifício final substituiu as ofertas sacrificiais e os holocaustos para que nos tornássemos quebrantados de coração e contritos de espírito, e passássemos da ordenança do sacrifício para a ordenança do sacramento. O presidente Emerson Ballard, ensinando sobre o assunto, disse: "De certa forma, o sacrifício mudou
mudou da oferta para aquele que faz a oferta. Quando levamos nossa oferta ao Salvador, somos convidados a ver mais de Jesus Cristo em nossa vida, à medida que humildemente submetemos nossa vontade a dele, em reconhecimento e entendimento de sua submissão perfeita à vontade do Pai. Quando fixamos nossa visão em Jesus Cristo, reconhecemos e entendemos que ele é a única fonte e o único caminho para recebermos perdão e redenção, mesmo para a vida eterna e para a exaltação. Como uma antiga seguidora do Evangelho, encontrei muitas pessoas que observaram e perceberam mudanças em meu comportamento, em minhas práticas e escolhas depois que me filiei à igreja. Eles estavam curiosos sobre os porquês daquilo que estavam vendo. Por que escolhi ser batizada e me unir a esta igreja dos fiéis, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Por que me privo de certas práticas no domingo? Por que estou guardando as palavras de sabedoria fielmente? Por que leio o livro de Mórmon? Por que acredito e incorporo os ensinamentos de profeta e apóstolos modernos em minha vida? Por que frequento as reuniões da igreja? Por que convido outras pessoas para vir e ver, vir e ajudar, vir e permanecer e vir e fazer parte? Na época, aquelas perguntas me sobrecarregavam e era claro que às vezes eram acusatórias. Mas à medida que eu lutava contra o questionamento das pessoas, passei a perceber que isso era de fato o meu primeiro convite para colocar um par de lentes espirituais a fim de esclarecer, focar e solidificar o que motivou minha obediência às práticas e aos padrões do Evangelho. Qual era a fonte do meu testemunho? Eu estava apenas realizando cerimônias exteriores, sem permitir que aquelas práticas se conectassem às leis de Deus para fortalecer minha fé em Cristo ou demonstrar entendimento de que Jesus Cristo é a única fonte de poder em minhas ações. Por meio do esforço correto de olhar para Jesus Cristo em cada pensamento, meus olhos foram iluminados e meu entendimento se apressou a reconhecer que Jesus Cristo estava me chamando para que eu me achegasse a Ele. Desse período de discipulado em minha juventude, lembro de um convite feito a mim pelos missionários para me unir a eles enquanto ensinavam o Evangelho a um grupo de moças da minha idade. Uma noite, na casa da família de uma dessas moças, sua pergunta sincera sobre por que acredito penetrou meu coração e me permitiu testificar a elas com profundo entendimento da visão do Senhor sobre as motivações espirituais de meu discipulado, o que refinou meu testemunho dali em diante. Aprendi então, como sei agora, que nosso Salvador Jesus Cristo direciona nossos pés às capelas toda semana para que partilhemos de seu sacramento, para a casa do Senhor a fim de que façamos convênios com Ele, para as Escrituras e os ensinamentos do profeta a fim de que aprendamos suas palavras. Ele orienta nossa boca para darmos testemunho dele, nossas mãos para elevarmos e servirmos como Ele serviria, nossos olhos para vermos o mundo e uns aos outros como Ele vê, como realmente são e como realmente serão. E à medida que permitimos que Ele nos direcione em todas as coisas, recebemos o testemunho de que todas as coisas mostram que existe um Deus, porque onde quer que o busquemos, nós o encontraremos todos os dias. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Como muitos de vocês, fui grandemente influenciado pelo Elder Dieter F. Uchtdorf ao longo dos anos. Isso explica, pelo menos em parte, o que estou prestes a dizer. Então, com minhas desculpas a ele, pilotos de avião bem treinados voam dentro da capacidade de sua aeronave e seguem as instruções dos controladores de tráfego aéreo com relação ao uso da pista e ao trajeto de voo. Em termos simples, os pilotos atuam dentro de uma estrutura. Por mais inteligentes ou talentosos que sejam, os pilotos só conseguem atingir com segurança o enorme potencial de um avião, a fim de que alcance objetivos milagrosos se atuarem dentro dos limites dessa estrutura. De modo semelhante, recebemos revelação pessoal dentro de uma estrutura. Após o batismo, recebemos um dom majestoso, porém prático, o dom do Espírito Santo. Ao nos esforçarmos para permanecer no caminho do convênio, é o Espírito Santo que mostrará a nós todas as coisas que devemos fazer.
Quando estamos inseguros ou preocupados, podemos pedir ajuda a Deus. A promessa do Salvador não poderia ser mais clara. Pedi e dar-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Com a ajuda do Espírito Santo, podemos transformar nossa natureza divina em nosso destino eterno. A promessa de revelação pessoal por meio do Espírito Santo é inspiradora, muito semelhante a um avião em voo. E assim como os pilotos de avião, precisamos entender a estrutura dentro da qual o Espírito Santo funciona para proporcionar a revelação pessoal. Quando atuamos dentro da estrutura, o Espírito Santo pode despertar visão, direção e consolo surpreendentes. Fora dessa estrutura, não importa nossa inteligência ou talento, podemos ser enganados, podemos falhar e nos machucar. As Escrituras formam o primeiro elemento dessa estrutura para a revelação pessoal. Banquetear-se com as palavras de Cristo, como se encontra nas Escrituras, estimula a revelação pessoal. O elder Robert D. Hales ensinou: quando queremos falar com Deus, oramos. E quando queremos que Ele fale conosco, estudamos as Escrituras. As Escrituras também nos ensinam como receber revelação pessoal. E pedimos o que é certo e bom e não o que é contrário à vontade de Deus. Não pedimos o mal com motivos impróprios para promover nossos próprios objetivos ou para cumprir nosso próprio prazer. Acima de tudo, devemos pedir ao Pai Celestial em nome de Jesus Cristo, acreditando que receberemos. Um segundo elemento da estrutura é que recebemos revelação pessoal somente dentro de nossa competência e não dentro da prerrogativa de outras pessoas. Em outras palavras, nós decolamos e aterrissamos em nossa pista designada. A importância de pistas bem definidas foi empreendida no início da história da restauração. Hiram Page, uma das 8 testemunhas do livro de Mórmon, alegava estar recebendo revelações para toda a igreja. Vários membros foram enganados e influenciados erroneamente. Em resposta, o Senhor revelou que ninguém será designado para receber mandamentos e revelações nesta igreja, a não ser meu servo Joseph Smith, até que eu designe outro em seu lugar. A doutrina, os mandamentos e as revelações para a igreja são a prerrogativa do profeta vivo, que os recebe do Senhor Jesus Cristo. Essa é a pista de pouso do profeta. Há alguns anos, recebi um telefonema de uma pessoa que havia sido presa por invasão. Esse homem me disse que havia sido revelado a ele que outras escrituras foram enterradas sobre o andar térreo de um edifício em que ele tentou entrar. Ele alegava que assim que obtivesse a escritura adicional, sabia que receberia o dom da tradução, traria à tona novas escrituras e formaria a doutrina e a direção da igreja. Eu disse que ele estava errado e ele implorou que eu orasse a respeito. E eu disse que não faria aquilo. Ele ficou verbalmente abusivo e encerrou o telefonema. Eu não precisava orar sobre aquele pedido por uma razão simples e, porém, profunda. Somente o profeta recebe revelação para a igreja. Seria contrário ao sistema de Deus que outras pessoas recebessem essa revelação, que pertence à pista de pouso do profeta. A revelação pessoal é dada de forma individual para cada pessoa. Podemos receber revelação, por exemplo, sobre onde morar, qual carreira profissional seguir ou com quem vamos nos casar. Os líderes da igreja podem ensinar a doutrina e compartilhar conselhos inspirados, mas a responsabilidade por essas decisões é nossa. Essa é a revelação que devemos receber. Essa é a nossa pista de pouso. Um terceiro elemento da estrutura é que a revelação pessoal está em harmonia com os mandamentos de Deus e com os convênios que fizemos com Ele. Pense em uma oração mais ou menos assim. Pai Celestial, as reuniões da igreja são entediantes. Posso adorar-te no dia do Senhor nas montanhas ou na praia?
Posso ser dispensado de ir à igreja e de tomar o sacramento, mas ainda ter as bênçãos prometidas de santificar o dia do Senhor? Em resposta a essa oração, podemos antecipar a resposta de Deus. Meu filho, já revelei minha vontade com relação ao dia do Senhor. Quando pedimos revelação sobre algo que Deus já orientou, já deu orientação clara, abrimos espaço para interpretar erroneamente nossos sentimentos e ouvir o que queremos ouvir. Um homem me contou certa vez sobre suas dificuldades para manter estabilizada a situação financeira de sua família. Ele teve a ideia de desviar fundos como solução, orou a respeito e sentiu que havia recebido revelação afirmativa para fazê-lo. Eu sabia que ele havia sido enganado porque buscava revelação contrária a um mandamento de Deus. O profeta Joseph Smith alertou: nada é mais prejudicial aos filhos dos homens do que agir sob a influência de um espírito falso, quando eles acreditam que têm o Espírito de Deus. Algumas pessoas podem salientar que Nefe violou um mandamento quando matou Labão. No entanto, essa exceção não anula a regra de que a revelação pessoal estará em harmonia com os mandamentos de Deus. Não há uma explicação simples sobre esse evento que seja completamente satisfatória, mas vou destacar alguns aspectos dele. O episódio não começou com Nefe perguntando se poderia matar Labão. Não era algo que ele queria fazer. Matar Labão não foi algo para benefício pessoal de Nefe, mas para fornecer escrituras a uma futura nação e a um povo do convênio. E Nefe tinha certeza de que era revelação. Na verdade, nesse caso, era um mandamento de Deus. Um quarto elemento da estrutura é conhecer o que Deus já revelou a você individualmente e, ao mesmo tempo, permanecer aberto para receber mais revelações provenientes dele. Se Deus já respondeu uma pergunta e as circunstâncias não mudaram, por que esperar que a resposta mude? Joseph Smith se deparou com essa situação problemática em 1828. A primeira parte do livro de Mormon havia sido traduzida quando Martin Harris, um benfeitor e antigo escrevente, pediu permissão a Joseph para levar as páginas traduzidas para mostrá-las à sua esposa. Sem saber o que fazer, Joseph orou pedindo orientação. O Senhor lhe disse que não deixasse Martin levar as páginas. Martin pediu que Joseph perguntasse a Deus novamente. Joseph assim o fez, e não é de se surpreender que a resposta tinha sido a mesma. Mas Martin implorou a Joseph que perguntasse uma terceira vez, e Joseph assim o fez. Dessa vez, Deus não disse não. Em vez disso, foi como se Deus tivesse dito: Joseph, você sabe como me sinto a respeito disso, mas você tem seu arbítrio para escolher. Por sentir-se livre da proibição, Joseph decidiu permitir que Martin pegasse as 116 páginas do manuscrito e as mostrasse a alguns membros da família. As páginas traduzidas foram perdidas e nunca recuperadas. O Senhor repreendeu Joseph severamente. Joseph aprendeu, como ensinou Jacó, o profeta do livro de Mormon, a não tentar dar conselhos ao Senhor, mas sim receber conselhos de sua mão, pois ele aconselha com sabedoria. Jacó advertiu que coisas infelizes acontecem quando pedimos coisas que não devemos. Ele previu que o povo em Jerusalém procuraria por coisas que não podiam compreender, olhariam para além do marco e ignoraria completamente o Salvador do mundo. Eles tropeçaram porque pediram coisas que não conseguiam e não conseguiriam entender. Se já recebemos revelação pessoal para nossa situação e as circunstâncias não mudaram, Deus já respondeu nossa pergunta. Por exemplo, às vezes pedimos repetidas vezes por confirmação para sabermos se já fomos perdoados. Se já nos arrependemos, sentimos alegria, paz de consciência e recebemos a remissão de nossos pecados, então não precisamos pedir novamente, mas sim confiar na resposta que já recebemos de Deus.
E mesmo se já confiamos nas respostas anteriores de Deus, precisamos estar abertos para receber mais revelações pessoais. Afinal, são poucos os destinos da vida nos quais chegamos com um voo direto. Devemos reconhecer que a revelação pessoal pode ser recebida linha sobre linha e preceito sobre preceito. Que a orientação revelada pode ser, e com frequência é, gradual. Os elementos da estrutura da revelação pessoal são sobrepostos e se complementam. Porém, dentro dessa estrutura, o Espírito Santo pode e vai revelar tudo o que precisamos para seguirmos em frente e mantermos o ímpeto no caminho do convênio. Assim, poderemos ser abençoados pelo poder de Jesus Cristo para nos tornarmos o que o Pai Celestial deseja que sejamos. Eu os convido a ter a confiança de suplicar por revelações pessoais para si mesmos, compreendendo o que Deus já revelou, que estejam de acordo com as Escrituras e os mandamentos que Ele deu por meio de seus profetas designados, e que estejam dentro de sua própria responsabilidade e arbítrio. Sei que o Espírito Santo pode e vai mostrar a vocês todas as coisas que devem fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao sinal do regente, o coro e a congregação cantarão juntos. A Deus, Senhor e Rei. Depois do hino, teremos o prazer de ouvir o elder Rafael Epino e o elder Hugo Montoya, dos 70. O coro então cantará Brilham Raios de Clemência. Então ouviremos o elder Ronald A. Rasband, do Quórum dos 12 Apóstolos. This is the Saturday morning session of the 192nd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Rejoice!
I will always be grateful for my assignment in the church that have taken me to live. Terem me permitido morar em diferentes países. Em cada um deles, encontramos uma grande diversidade e pessoas extraordinárias, com costumes e tradições diferentes. Todos temos costumes e tradições pessoais, de nossa família ou da comunidade em que vivemos. Esperamos manter todos os costumes que se alinham com os princípios do Evangelho. Costumes e tradições edificantes são fundamentais para o nosso empenho de permanecer no caminho do convênio, mas devemos rejeitar os que são um obstáculo. Um costume é a prática ou a maneira frequente e habitual de pensar de uma pessoa, de uma cultura ou tradição. Com frequência, reconhecemos como normais as coisas que pensamos e fazemos de modo habitual. Gostaria de ilustrar isso. Patrícia, minha amada esposa, gosta muito de beber água de coco e depois comer a fruta. Em nossa primeira visita a Pueblo, México, fomos a um lugar onde compramos um coco. Depois de beber a água, minha esposa pediu que cortasse o coco e trouxessem a polpa para ela comer. Quando voltaram com a polpa, ela estava avermelhada. Eles tinham colocado chile. Coco doce com chile. Aquilo era muito estranho para nós. Mais tarde, porém, ficamos sabendo que minha esposa e eu éramos os estranhos, porque não comíamos coco com chile. Entretanto, no México, isso não é raro, é muito normal. Em outra ocasião, estávamos comendo no Brasil com alguns amigos, e eles nos serviram abacate. Quando estávamos prestes a colocar sal no abacate, nossos amigos perguntaram: "O que estão fazendo? Já colocamos açúcar no abacate." Abacate com açúcar. Aquilo era muito estranho para nós. Depois, ficamos sabendo que minha esposa e eu éramos os estranhos, porque não comíamos abacate com açúcar. Entretanto, no Brasil, é normal comer abacate com açúcar. O que é normal para algumas pessoas pode ser estranho para outras, dependendo de seus costumes e de suas tradições. Quais costumes e tradições são normais em nossa vida? O presidente Nelson disse: "Hoje, frequentemente, ouvimos sobre um novo normal. Se querem realmente aceitar o novo normal, eu os convido a cada vez mais voltar o coração, a mente e a alma para nosso Pai Celestial e seu Filho, Jesus Cristo. Que esse seja o seu novo normal." Esse convite é para todos. Não importa se somos pobres ou ricos, instruídos ou sem instrução, idosos ou jovens, doentes ou saudáveis. Ele nos convida a fazer com que as coisas normais de nossa vida sejam as que nos ajudam a continuar no caminho do convênio. Nenhum país possui a totalidade do que é bom ou admirável. Portanto, Paulo ensinou: se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Se há algum louvor, nisso pensai. Observem que isso é uma exortação, não apenas um comentário. Gostaria que todos nós refletíssemos sobre nossos costumes e a maneira como eles influenciam nossa família. Entre os hábitos maravilhosos que deveriam ser normais para os membros da igreja, 4 se destacam. Primeiro, estudo pessoal e familiar das Escrituras. Cada pessoa é responsável por aprender o Evangelho a fim de se converter ao Evangelho de Jesus Cristo.
Os pais são responsáveis por ensinar o Evangelho aos filhos. Segundo, oração pessoal e familiar. O Salvador nos ordena que oremos sempre. A oração permite que nos comuniquemos pessoalmente com o Pai Celestial em nome de seu Filho, Jesus Cristo. Terceiro, participar da reunião sacramental semanalmente. Fazemos isso para nos lembrarmos de Jesus Cristo ao tomarmos o sacramento. Nessa ordenança, os membros da Igreja renovam seu convênio de tomar sobre si o nome do Salvador, recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele deu. Quarto, participar frequentemente do trabalho de templo e história da família. Esse trabalho é o meio de unir e selar as famílias para a eternidade. Como nos sentimos quando ouvimos essas quatro coisas? Elas fazem parte da nossa vida normal? Há muitas outras tradições que podem fazer parte da nossa normalidade, permitindo assim que Deus prevaleça em nossa vida. Como podemos determinar quais serão as coisas normais em nossa vida e em nossa família? Nas Escrituras, encontramos um ótimo exemplo. Em Mosias 5,15, lemos: Quisera que fosseis firmes e inamovíveis, sobejando sempre em boas obras. Amo essas palavras, porque sabemos que as coisas que se tornam normais em nossa vida são aquelas que repetimos muitas vezes. Se formos firmes e inamovíveis em fazer o bem, nossos costumes estarão de acordo com os princípios do Evangelho e nos ajudarão a permanecer no caminho do convênio. O presidente Nelson também aconselhou: aceitem seu novo normal, arrependendo-se diariamente. Busquem ser cada vez mais puros em pensamentos, palavras e ações. Ministrem a outras pessoas. Mantenham uma perspectiva eterna. Magnifiquem seu chamado. E, quaisquer que sejam seus desafios, meus queridos irmãos e irmãs, vivam cada dia de maneira a estarem mais preparados para encontrar seu Criador. Agora, não é estranho para minha esposa, Patrícia, ou para mim, comer coco com pimenta e abacate com açúcar. Na verdade, até gostamos. Contudo, a exaltação é algo muito mais transcendental do que o paladar. É um assunto que diz respeito à eternidade. Oro para que nossa normalidade nos permita vivenciar o estado de felicidade sem fim, que é prometido àqueles que guardam os mandamentos de Deus. E que, ao fazê-lo, podemos dizer: aconteceu que vivemos segundo o padrão de felicidade. Meus queridos irmãos e irmãs, presto testemunho dos 15 homens a quem apoiamos como profetas, videntes e reveladores, incluindo o nosso amado presidente Russell M. Nelson. Testifico que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é verdadeira. Testifico especialmente de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Em nome de Jesus Cristo, amém. O amor do Pai Celestial por todos os seus filhos é real. Ele está pronto para ajudar cada um de nós. O princípio eterno do amor se manifesta. Lembro-me de meu primeiro inverno morando aqui em Utah. Era neve por toda parte. Como venho da região do deserto de Sonora, no começo foi bom, mas
Dias depois percebi que tinha que acordar mais cedo para remover a neve da entrada da garagem. Certa manhã, no meio de uma nevasca, suando com o esforço de tirar a neve, vi meu vizinho abrir a garagem no outro lado da rua. Ele é mais velho do que eu, por isso pensei que se eu terminasse logo, eu poderia ajudá-lo. Então, em voz alta, perguntei: "Irmão, precisa de ajuda?" Ele sorriu e disse: "Obrigado, Elder Montoya." Então, tirou da garagem uma máquina de remover neve. Ligou o motor e, em alguns minutos, removeu toda a neve da frente de sua casa. Depois, atravessou a rua com sua máquina e perguntou: "Elder, precisa de ajuda?" Com um sorriso, eu disse: "Sim, obrigado." Temos disposição para ajudar uns aos outros porque nos amamos. E as necessidades de meu irmão se tornam mais minhas necessidades e vice-versa. Não importa o idioma que meu irmão fale ou de que país ele veio, nós nos amamos porque somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Quando os esforços de ministrar como o Salvador foram anunciados, o presidente Nelson disse: "Vamos implementar uma nova e mais sagrada abordagem para cuidar das outras pessoas e ministrar a elas. Para mim, mais sagrada significa mais pessoal, mais profunda, mais a maneira do Salvador. Amai-vos uns aos outros, um a um." Não é suficiente não ser uma pedra de tropeço para os outros. Não basta notar o necessitado na rua e passar de longe. Aproveitemos todas as oportunidades para ajudar nosso próximo, mesmo que seja a primeira e única vez que o veremos nesta vida. Porque amar a Deus é o primeiro grande mandamento. Acho que é por causa do que Deus significa para nós. Somos seus filhos. Ele quer nosso bem-estar. Dependemos dele e seu amor nos protege. Seu plano inclui o arbítrio. Portanto, é provável que cometamos alguns erros. Ele também permite que sejamos testados e testados, mas se estivermos cometendo alguns erros ou caindo em tentação, o plano inclui um Salvador, para que possamos ser redimidos e voltar à presença de Deus. As adversidades da vida podem fazer com que duvidemos do cumprimento das promessas que nos foram feitas. Por favor, confiem em nosso Pai. Ele sempre cumpre suas promessas e podemos aprender o que Ele quer nos ensinar. Mesmo fazendo o que é certo, as circunstâncias em nossa vida podem mudar de boas para ruins, de felicidade para tristeza. Deus responde a nossas orações de acordo com sua infinita misericórdia, seu infinito amor e em seu próprio tempo. O ribeiro onde Elias, o profeta, bebia água, secou. O arco de neve feito de aço puro quebrou. O menino foi discriminado e expulso da escola. Um filho há muito tempo aguardado faleceu, dias depois de nascer. As circunstâncias mudam. Quando as circunstâncias mudam de boas e positivas para ruins e negativas, ainda podemos ser felizes, porque a felicidade não depende das circunstâncias, mas de nossa atitude em relação a elas. O presidente Nelson afirmou: "A alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida." Podemos sentar e esperar que as circunstâncias mudem sozinhas, ou procurar e criar circunstâncias novas. Elias, o profeta, foi caminhando até Sarepta, onde encontrou uma viúva que lhe deu comida e água. Nefe fez um arco de madeira e caçou animais para comer. Pela janela da escola, o menino ouviu as aulas e tomou notas, e hoje ele é professor em uma escola de ensino fundamental. O casal desenvolveu grande fé no Salvador Jesus Cristo e confiou no plano de salvação. O amor deles pela criança tão aguardada que faleceu subitamente é maior do que a tristeza que sentiram. Quando ouço a pergunta: "Meu Pai Celeste, estás mesmo aí? Ouve e atendes toda criança?" A oração, gosto de responder:
Ele está e sempre estará pronto para ajudar você e eu. Sou seu filho, ele é meu pai e estou aprendendo a ser um bom pai como ele é. Minha esposa e eu sempre tentamos apoiar nossos filhos a qualquer hora, seja qual for a situação, de todas as formas possíveis. Cada filho é único, seu valor é grande para Deus e sejam quais forem os problemas, os pecados e as fraquezas que tenham, Deus os ama e nós também. Quando recebi este chamado como autoridade geral, um dia antes de viajar para Salt Lake, todos os meus filhos e respectivas famílias foram à nossa casa para uma noite familiar, em que expressamos nosso amor e nossa gratidão. Depois da mensagem, dei uma bênção do sacerdócio a cada um de meus filhos. Todos estavam em lágrimas. Depois das bênçãos, meu filho mais velho disse algumas palavras de gratidão em nome de todos, pelo grande amor que lhes demos desde o dia em que nasceram até aquele momento. Abençoem seus filhos. Tenham eles 5 ou 50 anos de idade. Estejam com eles, apoiem-nos. Embora prover o sustento da família seja uma responsabilidade dada por desígnio divino, não devemos esquecer de passar bons momentos com nossos filhos. O amor do Pai Celestial por todos os seus filhos é real. Ele está pronto para ajudar cada um de nós. Não sei como ele faz isso, mas ele o faz. Ele e seu primogênito são um na obra e glória do Pai de levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Eles nos enviaram o Espírito Santo para nos guiar, advertir e consolar quando necessário. Ele instruiu seu amado Filho a criar esta linda terra, instruiu Adão e Eva e lhes deu seu arbítrio. Ele tem enviado mensageiros por muitos anos para que recebamos seu amor e seus mandamentos. Ele estava no bosque respondendo à pergunta sincera de Joseph e chamando-o pelo nome. O Pai Celestial disse: "Este é meu filho amado, ouve-o." Acredito que a suprema demonstração do amor de Deus para nós aconteceu no Getsemane, onde o Filho do Deus vivo orou, dizendo: "Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, porém não seja como eu quero, mas como tu queres." Tenho notado que o pouco do que consigo entender da expiação de Jesus Cristo aumenta meu amor pelo Pai e por seu Filho, diminui meu desejo de pecar e ser obediente e aumenta minha disposição de ser melhor e agir melhor. Jesus caminhou sem medo ou dúvida para o Getsemane, confiando em seu Pai, sabendo que tinha que pisar no lagar sozinho. Ele suportou toda a dor e humilhação, foi acusado, julgado e crucificado. Durante sua agonia e seu sofrimento na cruz, Jesus se concentrou nas necessidades de sua mãe e de seu discípulo amado. Ele deu sua vida. No terceiro dia, ele ressuscitou. O sepulcro está vazio. Ele se encontra à direita de seu Pai. Eles esperam que façamos a escolha de cumprir nossos convênios e de retornar à presença deles. Este segundo estado não é o último. Não pertencemos a esta casa terrena, mas somos seres eternos vivendo experiências temporárias. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vive. E porque ele vive, todos os filhos de Deus viverão para sempre. E graças ao seu sacrifício expiatório, todos nós podemos viver com eles, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, no livro de Mórmon, a palavra hoje é usada repetidas vezes para chamar nossa atenção para conselhos, promessas e ensinamentos. O rei Benjamim, em seu discurso final, admoestou o povo dizendo: ouvi as palavras que hoje vos direi. Escutai e abri os ouvidos para ouvir e o coração para entender, e vossa mente para que os mistérios de Deus vos sejam revelados. A Conferência Geral nos traz um contexto semelhante. Viemos aqui para ouvir conselhos para os dias de hoje, para que sejamos fiéis em todas as ocasiões, fiéis ao Senhor e a seu Evangelho. Sinto fortemente que hoje preciso falar sobre a importância de renovarmos nosso compromisso com o livro de Mórmon, o qual Joseph Smith chamou de o mais correto de todos os livros da Terra. Tenho em minha mão um exemplar do livro de Mórmon. Esta é minha edição clássica de 1970 e é preciosa para mim. O livro aparenta estar desgastado e surrado, porém, não há qualquer outro livro que seja tão importante para a minha vida e meu testemunho do que este aqui. Ler esse livro me fez obter um testemunho pelo Espírito de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Ele é meu Salvador, de que as Escrituras são a palavra de Deus e de que o Evangelho foi restaurado. Essas verdades repousam profundamente dentro de mim. Tal como o profeta Nefe disse, minha alma se deleita nas coisas do Senhor. Vou lhes contar a história desse exemplar. Como jovem missionário, aceitei o conselho dado pelo elder Marion D. Hanks, que nos visitara nas missões dos Estados do Leste. Ele havia sido presidente da missão britânica e 2 de seus missionários estão hoje sentados ao púlpito. Meus queridos irmãos, elder Jeffrey R. Holland e elder Quentin L. Cook. Assim como fizera com seus missionários na Inglaterra, ele nos desafiou a ler um exemplar sem marcações do livro de Mórmon, pelo menos 2 vezes. E eu aceitei o desafio. Na primeira leitura, eu tinha que marcar ou sublinhar tudo o que estivesse relacionado a Jesus Cristo, ou que testificasse dele. Usei um lápis vermelho e sublinhei diversas passagens. Na segunda leitura, o elder Hanks pediu que marcássemos princípios e doutrinas do Evangelho, e dessa vez usei um lápis azul para marcar as Escrituras. Li 2 vezes o livro de Mórmon, conforme seu conselho, e depois li 2 outras vezes, porém dessa vez utilizei amarelo e preto para marcar as passagens que me chamassem a atenção. Como podem ver, fiz muitas anotações. Minha leitura resultou em muito mais do que apenas marcar escrituras. Cada uma das vezes que li o livro de Mórmon, do início ao fim, fui preenchido por um profundo amor pelo Senhor. Senti um testemunho profundamente enraizado da veracidade de seus ensinamentos e de como eles se aplicam aos dias de hoje. O livro realmente condiz com o título Outro Testamento de Jesus Cristo. Devido a esse estudo e testemunho espiritual que recebi, tornei-me um missionário que amava o livro de Mórmon e um discípulo de Jesus Cristo. Nos dias de hoje, um dos maiores missionários do livro de Mórmon é o presidente Russell M. Nelson. Pouco tempo depois de ter sido chamado como apóstolo, ele compartilhou uma mensagem em Accra, Gana. Dentre as personalidades presentes, havia um rei africano de uma tribo, com quem ele conversou por meio de um intérprete. O rei era um dedicado estudioso da Bíblia e amava o Senhor. Após as palavras do presidente Nelson, ele foi abordado pelo rei, que lhe perguntou com um inglês perfeito: afinal, quem é você? O presidente Nelson explicou que ele era um apóstolo ordenado de Jesus Cristo. O rei fez então outra pergunta: o que você pode me ensinar a respeito de Jesus Cristo? O presidente Nelson pegou um livro de Mórmon e abriu em 3º Nefe 11. Juntos, o presidente Nelson e o rei leram o sermão do Salvador aos nefitas. Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vida ao mundo foi testificada pelos profetas. Eu sou a luz e a vida do mundo. O presidente Nelson presenteou o rei com um exemplar do livro de Mórmon, e o rei respondeu:
Você poderia ter me dado diamantes ou rubis, mas nada é mais precioso para mim do que esse conhecimento adicional a respeito do Senhor Jesus Cristo. Esse não foi um exemplo atípico de como nosso amado profeta fala sobre o livro de Mórmon. Ele já deu exemplares do livro de Mórmon a centenas de pessoas, sempre prestando seu testemunho de Jesus Cristo. Quando o presidente Nelson se encontra com convidados, presidentes, reis, chefes de Estado, líderes de negócios ou organizações e líderes de outras religiões, quer seja na sede da igreja ou no próprio local onde eles estão, ele com reverência apresenta esse livro de escrituras reveladas. Ele poderia dar a essas pessoas muitas outras coisas, embrulhadas com laços, que poderiam ser colocadas em mesas de escritório ou armários, como um lembrete de sua visita. Em vez disso, ele as presenteia com aquilo que lhe é mais precioso, muito mais precioso do que rubis ou diamantes, como descreveu aquele rei tribal. As verdades contidas no livro de Mórmon, disse o presidente Nelson, têm o poder de curar, confortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar e alegrar nossa alma. Já testemunhei a forma como as pessoas pegam firme o livro de Mórmon quando o recebem das mãos de nosso profeta de Deus. Não há presente maior do que esse. Há pouco tempo ele se reuniu com a primeira-dama da Gâmbia, no escritório dele, e humildemente lhe deu um livro de Mórmon. E não parou por aí. Ele abriu o livro para ler com ela e ensiná-la sobre Jesus Cristo, e prestar testemunho dele, de sua expiação e de seu amor por todos os seus filhos em todos os lugares. Nosso profeta vivo está fazendo sua parte para varrer a terra como um dilúvio com o livro de Mórmon. Mas ele não consegue abrir as comportas sozinho. Precisamos fazer como ele. Inspirado por seu exemplo, tenho tentado de forma humilde e com mais fervor compartilhar o livro de Mórmon. Estive recentemente em uma designação em Moçambique. Os cidadãos desse lindo país estão enfrentando problemas de pobreza, saúde precária, desemprego, tempestades e tumultos políticos. Tive a honra de me reunir com o presidente do país, Filipe Nyusi. A pedido dele, fiz uma oração por ele e por sua nação. E lhe disse que estávamos construindo um templo de Jesus Cristo em seu país. Ao término de nossa visita, eu lhe presenteei com um exemplar do livro de Mórmon em português, seu idioma nativo. Ele aceitou com gratidão o livro, e eu prestei testemunho da esperança e das promessas para seu povo, encontradas nas palavras do Senhor nas páginas do livro. Em outra ocasião, minha esposa Melanie e eu nos reunimos com o rei e a rainha Letsi III do Lesoto, na casa deles. Para nós, o ápice de nossa visita foi quando lhes presenteei com um exemplar do livro de Mórmon e depois compartilhei meu testemunho. Quando me lembro dessa e de outras experiências, um versículo de uma escritura destes últimos dias me vem à mente. Para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples, aos confins da terra e perante reis e governantes. Já compartilhei o livro de Mórmon com o embaixador da Índia, Pandey, nas Nações Unidas em Genebra, e com sua santidade o patriarca ecumênico Bartolomeu, da Igreja Ortodoxa, e com muitos outros. Senti o Espírito do Senhor conosco ao dar pessoalmente a essas pessoas essa pedra fundamental de nossa religião, e ao prestar meu testemunho de Jesus Cristo, a pedra de esquina de nossa fé. Irmãos e irmãs, vocês não precisam ir a Moçambique ou à Índia ou se reunir com reis ou líderes governamentais para poder presentear alguém com este livro que contém promessas e ensinamentos sagrados. Eu os convido hoje a dar um livro de Mórmon a seus amigos e familiares, colegas de trabalho, seu técnico de futebol ou aos funcionários do supermercado. Eles precisam das palavras do Senhor que se encontram nesse livro. Precisam de respostas às perguntas do dia a dia e às perguntas quanto à vida eterna no mundo vindouro. Precisam conhecer o caminho do convênio que está diante deles e o amor eterno do Senhor por eles. Tudo isso está aqui, no livro de Mórmon.
Ao compartilhar com eles o livro de Mórmon, vocês abrirão a mente e o coração deles à palavra de Deus. Vocês não precisam levar consigo exemplares impressos. Podem facilmente compartilhá-lo por meio de seu celular, na seção das Escrituras, no aplicativo Biblioteca do Evangelho. Pense em todas as pessoas que podem ser abençoadas pelo Evangelho em sua vida e, em seguida, compartilhe com elas um exemplar do livro de Mórmon por meio de seu celular. Lembre-se de incluir seu testemunho de como esse livro abençoou sua vida. Meus queridos amigos, como apóstolo do Senhor, convido-os a seguirem nosso amado profeta, o presidente Nelson, para varrermos a terra como um dilúvio com o livro de Mórmon. A necessidade de fazermos isso é muito grande e precisamos agir agora. Prometo-lhes que vocês estarão participando do maior trabalho que está sendo realizado na terra, a coligação de Israel, ao serem inspirados a contatar aqueles que só estão afastados da verdade por não saberem onde encontrá-la. Eles precisam de seu testemunho sobre como esse livro mudou sua vida e os aproximou de Deus, e lhes trouxe sua paz e suas novas de grande alegria. Testifico que, por desígnios divinos, o livro de Mórmon foi preparado na América Antiga para vir à luz, a fim de declarar a palavra de Deus, de levar almas a Jesus Cristo e de levá-las ao Evangelho restaurado hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Expressamos nossa gratidão ao The Tabernacle Choir, at Temple Square, pela bela música apresentada nesta manhã. O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Ó criaturas do Senhor. A oração de encerramento será oferecida pelo elder Taylor G. Godoy, dos 70. Meus amados irmãos e irmãs, agradeço a todos por esta sessão inspiradora. Desde nossa conferência em abril deste ano, temos testemunhado muitos eventos mundiais, desde eventos desoladores até os mais sublimes. Estamos muito felizes com os relatos de grandes conferências de jovens que estão sendo realizadas em todo o mundo. Nessas conferências, nossos jovens nobres estão aprendendo que, a despeito do que aconteça em sua vida, sua maior força vem do Senhor. Nós nos regozijamos pelo fato de que mais templos estão sendo construídos no mundo todo. Com a dedicação de cada novo templo, um poder divino adicional vem ao mundo para nos fortalecer e para combater os crescentes esforços do adversário. O abuso é uma expressão da influência do adversário. É um pecado grave. Como presidente da Igreja, confirmo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo sobre esse assunto. Permitam-me ser perfeitamente claro. Qualquer tipo de abuso contra mulheres, crianças ou qualquer pessoa é uma abominação para o Senhor. Ele se entristece, e eu me entristeço, toda vez que uma pessoa é agredida. Ele chora, e todos nós choramos,
por cada pessoa que tenha sido vítima de qualquer tipo de abuso. As pessoas que cometem esses atos hediondos não apenas são responsáveis perante as leis dos homens, mas também enfrentarão a ira de Deus. Há décadas, a Igreja tem tomado extensivas medidas para proteger especialmente as crianças contra abusos. Há muitos recursos de auxílio no site da Igreja. Eu os convido a estudá-los. Essas diretrizes existem para proteger os inocentes. Exorto cada um de nós a estar atento a qualquer pessoa que esteja em perigo de sofrer abuso e a agir prontamente para protegê-la. O Salvador não vai tolerar abusos e, como seus discípulos, nós também não podemos tolerá-los. O adversário tem outras táticas perturbadoras. Entre elas estão seus esforços para ofuscar o limite entre o que é verdade e o que não é verdade. A torrente de informações disponíveis na ponta de nossos dedos, ironicamente, torna cada vez mais difícil determinar o que é verdade. Esse desafio me faz lembrar de uma experiência que a irmã Nelson e eu tivemos quando visitamos um dignitário em um país onde relativamente poucas pessoas tinham ouvido falar sobre Jesus Cristo. Esse querido amigo idoso havia ficado bastante doente na época. Ele nos disse que durante seus muitos dias acamado, muitas vezes olhava para o teto e perguntava: o que é verdade? Muitas pessoas na Terra hoje só estão afastadas da verdade por não saberem onde encontrá-la. Algumas pessoas querem nos fazer acreditar que a verdade é relativa, que cada pessoa deve determinar por si mesma o que é verdade. Tal crença é apenas um mero desejo daqueles que erroneamente pensam que também não serão responsáveis perante Deus. Queridos irmãos e irmãs, Deus é a fonte de toda a verdade. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias abrange toda a verdade que Deus transmite a seus filhos. Quer seja aprendida em um laboratório científico, quer seja recebida por revelação direta dele. Deste púlpito, hoje e amanhã, vocês continuarão a ouvir a verdade. Suplico que anotem os pensamentos que chamam sua atenção e aqueles que vêm à sua mente e permanecem em seu coração. Em espírito de oração, peçam ao Senhor que confirme o que vocês ouviram é verdade. Amo vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Oro para que esta conferência proporcione o banquete espiritual que vocês estão buscando. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso grandioso Pai Celestial, nesta primeira sessão nós nos achegamos a Ti com um coração cheio de alegria, para expressar nossa gratidão por todas as bênçãos recebidas de Ti. Somos tão gratos por Teu Filho Jesus Cristo e de seu sacrifício expiatório, e pela oportunidade de termos de ser curados e perdoados. Somos gratos pelo nosso profeta vivo, presidente Russell M. Nelson, por seus conselheiros, os membros do Quórum dos 12. Por favor, os abençoe e os proteja e os inspire. Por favor, nos abençoe com Teu Espírito em nossa mente e nosso coração, para que estejam abertos para sentirmos como sermos melhores discípulos de Cristo. Pedimos que possa abençoar aqueles que estão necessitados, que estão passando por dificuldades. Por favor, os fortaleça e os console. Por favor, abençoe os jovens, os missionários retornados em todo o mundo com Teu Espírito. Nós amamos o Pai Celestial, nós Te amamos e oramos humildemente em nome de nosso pastor, Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Tem uma... This has been a broadcast of the Saturday morning session of the 192nd Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from leaders of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.